Enfiaram aqui pra quê, né? Olha, eu li tudo, hein? Ótimo. Vamos começar o estudo do encontro 32, 21 de maio de 2017. Bom, então a gente parou no capítulo 8, sobre a China. Então ele coloca a China como a árvore mais antiga das civilizações terrestres e os reconhece como um espírito valoroso e resignado. Antes do exílio de Capela, a existência chinesa já contava com organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e selecionados do planeta. Então foi o primeiro que ele coloca aqui como que já existia antes da ocupação dos exilados de Capela, né? Então já era com uma certa evolução. Com uma certa evolução. Espiritual. Uhum. A civilização e o progresso dependem de trocas incessantes. Mas assim como os israelitas, a China é convocada à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. E foi por se manterem resistentes a essa ideia que eles se estagnaram na marcha do tempo, embora devemos reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Desde os tempos mais distantes, antes da chegada das raças adâmicas, Jesus já enviava missionários. Forri, enviado à China, foi o compilador das ciências religiosas, revela ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, foram enviadas as palavras de Confúcio, a fim de que a humanidade fosse preparada para a aceitação dos ensinamentos de Jesus. Confúcio faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, com requintada sabedoria moral. Um dos exemplos da citação dele: o Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e bens. Isso era 5.000 anos da vida de Jesus, né? Não, Que 5.000 não, bacana, 6 né? séculos, 600 anos. Você tem 600 anos. O Confúcio é 6 séculos antes de Jesus. 6 séculos? 6 séculos, são 600, 500, 600 anos. São 600 anos. E o Forri? Forri é mais tem mais. recente, são 5 séculos. Não, mas o Forri é antes do... Tinha alguém que do tinha Confúcio. mais de 1000 anos. É, sim, 6.000 anos. Não. É, claro que é. O Forri foi enviado primeiro e em seguida enviaram as palavras de Confúcio. Forri veio antes, mas também não sei, não anotei datas. Eu vou dar um Google para descobrir quando foi. Mas um Google resolveria isso. Uhum. Confúcio, 5 séculos. Celular aqui. Mas eu lembro que tinha alguém que tinha um número bem astronômico mesmo. Não sei. Não, porque olha Confúcio é aqui, 5 séculos. Confúcio? 5 séculos. Confúcio, 5 séculos antes da vinda de Jesus, preparando os caminhos do Evangelho no mundo. Sim. E o Forri... Não fala aqui, mas Não. deve ter em algum Não, lugar. gente, O Lao Tse foi 6 séculos. Ah, é Lao Tse que foi 6 Lao séculos. Tse, não o Forri. Forri é bem anterior. Eu acho que eu li tem bastante tempo. Agora, Bom. O interessa é que são 6. Bom, São 5, são 500, afirmações do Evangelho. já muito antes. 6 Especula-se séculos, uns 2000 antes de Cristo. Quem? Foi. Forri, então, 2000? 2000 antes de Cristo, pelo que se especula. Sem muita certeza. Porque que há correntes que dizem que ele não existiu. Mas, mas provavelmente 2000 antes de Cristo. Eu acho que o que fica marcante da China é todo esse ensinamento, toda essa cultura antes da vinda do Cristo e o não querer dividir essa cultura com o resto dos povos, que foi o que fez a China ficar paralisada ali, né? É toda uma civilização que ela se desenvolve à parte do Ocidente, né? Como se fosse uma estrada diferente que quase não se cruza, tirando um outro invento que eles chegaram primeiro e que alguém
foi lá na China e trouxe para o Ocidente, o contato da civilização chinesa com as outras civilizações, né, com as civilizações das raças adâmicas é muito pouco, é muito pequeno. E isso vai mudar, acho que muito no século XX e depois da edição desse livro. Né? Esse livro, lembrando, 1938, no momento em que a China era muito isolada e estava sob domínio japonês. Tem mais essa, né? O Japão tinha invadido a China nessa época, pré-Segunda Guerra Mundial. E uma invasão bem... sofrendo bastante os chineses. Foi. O culto dos antepassados é o princípio da sua fé. É a base da crença da imortalidade. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações. E aí eles colocam nirvana. Então, eles pontuam bastante que nirvana foi o desvio da compreensão do significado dele, do próprio nirvana, que levou ao obstáculo ao progresso. Então, de um lado, ele deveria ser considerado como a união permanente da alma com Deus, que é a finalidade de todos os caminhos evolutivos. Mas ele é erroneamente tido como sinônimo de imperturbável inquietude ou realização do não ser. Essa falsa interpretação paralisou a marcha do espírito chinês para grandes conquistas. Mas seu espírito deve ser valorizado por ser perseverante, valoroso e resignado. Nação que é símbolo da paciência e perseverança para outros povos. Aqui eu tive... Essa definição do Nirvana me levou a pensar alguma coisa que eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês concordam com isso ou não tem nada a ver. A ideia meio búdica de você precisa se isolar para evoluir, é isso que ele critica aqui ou não? Essa imperturbável inquietude. Eu entendo como um conceito de evolução que, na verdade, é um pouco diferente. Não a forma como você chega, que eu acho que também você pode até fazer essa crítica. Mas eu entendo que o estágio de evolução, ele não é um estágio que você, ao atingir, você está parado. Você está sempre em movimento. A evolução, ela implica também um movimento diferente, um movimento que talvez a gente não consiga nem imaginar o que é, mas não é uma situação que você, ao atingir, você vai ficar nas nuvens tocando harpa, né? Você vai trabalhar também pela humanidade, pelos que ainda não chegaram lá. Então, eu entendo que a crítica ao Nirvana é que é um estágio que, no momento que você chega, não significa que acabou a sua evolução, que você está parado. Você vai continuar trabalhando, vai continuar em movimento. Eu acho que essa é eu entendo essa a crítica que... Entendo essa crítica que ele coloca. Claro, podem ter outras interpretações. A imperturbável quietude ou benéfica realização... Beatífica realização do não ser. Quer dizer, não é que não ser, tem que ser sempre. Tem que ser sempre e sempre trabalhando. Você chegou no Nirvana, ótimo. Aí você tem que continuar evoluindo. E passar isso para todos. Não parar e ficar estacionário. Eu acho que é isso. A evolução, o objetivo da evolução não é ficar parado depois de chegar lá, é continuar em movimento, continuar trabalhando. Exatamente. Esse é que falou. Mas acho que também, se você pensar a forma de chegar lá, também não acho que não é parado, também é movimento. Assim como chegar lá é movimento para chegar. Depois chegar lá, continuar. Tem movimento, para chegar lá também tem movimento. Também é trabalhando. Com certeza. Pode falar. Não, aquele filme 7 anos no Tibete, eu acho que elucida um pouco isso daí. Eles escolhem um molequinho, por sinal míope, que depois ele enxerga, ele diz que só enxerga a vida depois que uma pessoa do Ocidente foi lá e dá um óculos para ele, tá? Faz um óculos para ele.
e ele fica sentado lá, ele não faz nada, nem comer, ele come com a própria mão, entendeu? E ele é o Buda, ele é o descendente de Buda, parado. Tá? Todos venham. Aí estacionou mesmo. Aquele então filme essa é a chama, crítica, né? se vocês não viram, chama 7 anos no Tibete. Muito lindo. Eu vi, mas faz tempo eu não lembro, vou ver de novo. É meio lento, mas dá pra assistir. Meio Nirvana. Total, que desespero. Então, antes de passar para o nono, só fazer uma recapitulação pequena. Então, no capítulo 8º, ele coloca as características da China, né? Que a China se desenvolveu a parte do Ocidente sem trocas e que isso, na história da humanidade, seria algo não desejável para a espiritualidade. E fala que também que a própria espiritualidade, nessa forma de, digamos, governar os caminhos da humanidade na Terra, ela mandou antes de Cristo alguns emissários que já continham a mensagem, né? Já traziam parte dessa mensagem trazida por Cristo logo em seguida. E tinha um detalhe quando eu falo de 1938, é ver que a China atual, que já é uma atualidade mais recente, ela tem trocas. Ela tem uma troca maior com as outras civilizações, tanto que muitas coisas ainda diluídas, ainda bagunçadas da filosofia chinesa já estão presentes, de certa forma, no mundo ocidental. Né? Então, eu acho que houve uma abertura de 70 anos para cá que não tinha ainda na época desse livro. Então, eu acho que começa nesse caminho de trocas entre o Ocidente e a China. Eu não sei se foram 2 padres que acho que foram para a China ultimamente, também não sei o que foram fazer lá, foram pegar alguma coisa, né? E foram muito mal recebidos, né? Não foram aceitos assim, abertamente, não. A abertura não é total, no começo, para quem não tinha nada, E então a gente entra no 9º, as grandes religiões do passado. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente seus mensageiros e missionários. A ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Obedecendo às determinações do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e suas divinas promessas. Era por isso que as civilizações antigas tinham mais fé, colocando a intuição divina acima da razão humana. Lições do mestre foram espalhadas no Manavadharma, na China com Forri, Lao Tse, Confúcio, nas crenças do Tibete, Buda, no Pentateuco com Moisés, no Alcorão com Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores como se fosse Jesus, com suas palavras de esclarecimento e amor. Portanto, todas as tradições religiosas guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Os milênios, com suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam o caminho daquele que viria não somente com sua palavra, mas principalmente com sua exemplificação salvadora. Então, até aqui eu acho que o que fica de forte é que, desde o princípio, a ideia era ter algo uno. Então, a mesma ideia, de acordo com, acho que, o grau de evolução de cada um, como cada um poderia entender aquilo, a mensagem foi repassada, mas com o mesmo objetivo de fraternidade, de amor, para que todos, eu acho que, num futuro, convergissem numa ideia universal, se os homens não tentassem mudar isso, né? Jesus assinala sua passagem pela Terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências são impregnadas de verdades eternas e gloriosas. Jesus ensinou as criaturas a se elevarem a Deus. Só Ele ensinou a amai-vos uns aos outros, como quem realmente sabia cumpri-lo.
Sua exemplificação foi única até agora na face da terra. E aqui ele coloca algo diferente, que ele põe de dois lados bem opostos, como os líderes religiosos e os reis até então gostavam de se vangloriar das suas posses, e Jesus mostra exatamente o contrário, que ele é um rei ainda maior com nada de posse. Só um parênteses, só lembrando que o evangelho de hoje foi fora da caridade na salvação. Coincidência, né? Nada a mensagem. Nada coincidência. Porque inclusive ele fala, né, a manjedoura e o calvário não são só emblemáticos, né, são lições mesmo, né? Seu palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, diferente de tudo que se havia visto até então, a fim de que aprendêssemos a lição do caminho, da verdade e da vida. Duas considerações. Esse 9º capítulo, ele reflete uma coisa que você vê até hoje. Nas mais diferentes religiões, na palavra central, se nós pesquisarmos, nós vamos perceber que todas elas pregam o amor. De certa forma, todas elas pregam que o homem tem que ser bom e praticar a caridade. E isso vem desde antes da vinda de Jesus. E aí o Emmanuel coloca, olha, a espiritualidade está mandando seus mensageiros já antes da vinda de Jesus, trazendo as palavras essenciais, já trazendo as mensagens, ainda não de uma forma completa como Jesus trouxe, mas desde dos vários povos tiveram esse acesso a mensagens que vieram preparar a vinda de Jesus com o mesmo sentido, né? Dependendo, assim, de acordo com a possibilidade de cada povo entender, assimilar e praticar, mas já no mesmo sentido que Jesus traria. E também como outros emissários vieram depois e foram deixando sua marca, sua passagem. E isso se vê, inclusive, nas religiões que sobrevivem até hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando fala dos reis, não se pode esquecer que esse era um momento que a própria religião ela era uma fonte de poder, né? Era uma época de reinados teocráticos, né? O poder vinha de Deus. Então, de certa forma, ser um chefe religioso nas diferentes civilizações, isso se misturava com a religião, porque o próprio poder deles para os seus comandados, ele tinha como origem a origem divina, né? Os reis eram escolhidos de Deus. E por isso eles têm essa imponência na forma de governo. E eram os que comandavam, né? Muito bom. Aí vem no 10º capítulo, ele coloca a Grécia. E na Grécia, eles começam explicando, né? Enviou-lhes o Cristo muitos espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar a maturação do pensamento terrestre. As cidades, então, se enchem de homens cultos e generosos, filósofos, artistas, grandes mestres do cérebro e do coração, formam escolas numerosas na Grécia, que assumia, então, a direção intelectual de todo o orbe. Ao analisarmos as rivalidades atuais entre democracia e comunismo, olhemos a Grécia Antiga, Atenas e Esparta. E aí ele faz um comparativo bem interessante, onde ele coloca, por exemplo, Esparta, existência absoluta do Estado, e ele começa a relacionar isso com a Alemanha, com Rússia da época. Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, maltratava estrangeiros, tinha uniformidade de vestuários. A educação das crianças se dava pelos órgãos do Estado, sem cultivar sua parte intelectual.
E aí ele resume Esparta como um simples povo de soldados espalhando guerra e destruição. Enquanto Atenas, o berço da democracia, amou profundamente a liberdade, com dedicação à cultura e às artes, culto à vida, criação e beleza. Protege classes pobres e desvalidas, acolhe estrangeiros, protege o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o regime de consulta à vontade do povo. E aí ele coloca: o mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações de sua existência. É uma época de elevadas conquistas morais. Antes de eu continuar, quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Trump, o que está acontecendo. De repente, eu acho que a gente precisa ver algumas coisas estranhas ou absurdas para que amanhã a gente olhe e fale, não, isso não dá certo. Assim como, de repente, Esparta e Atenas foram exemplos que foram dados para o futuro da humanidade, olharem e falarem, não precisamos repetir isso de novo, a gente já tem um exemplo, vamos fazer certo. Então, acho que talvez algumas das coisas que a gente esteja passando ou tenha passado é para tentar evitar. Mas a gente muitas vezes acaba insistindo no erro e repetindo. Ou talvez a gente tenha, eu acho que até evitado de fazer alguma coisa em função dos presentes que a gente recebeu no passado. Não sei. Para pensar. Esparta viveu vários séculos, né? Nessa época a Grécia ela não tinha um poder central, eram cidades-estados basicamente. Esparta e Atenas eram duas dessas cidades-estado. E Esparta ele era conhecida pela disciplina e por ser, como diz, um povo de soldados. Eles cultivavam, eles basicamente formavam os seus habitantes soldados por uma cultura rigidamente disciplinada que cultuava muito a força e por cultuar a força e a disciplina eles tinham uma vantagem na formação dos seus exércitos para conquistar os povos de outras cidades-estados, né? Conquistar mais territórios. E naturalmente quando você aumenta muito a base você perde um pouco a sua referência, né? O próprio crescimento de Esparta acabou sendo a sua derrocada, né? O marco do seu fim. E Atenas era mais aberto. Atenas era um lugar de artes e cultura, onde se fomentou, entre outras coisas, a democracia, mas não só a democracia, a filosofia floresceu muito em Atenas. E a influência de Atenas é muito... Enquanto Esparta pode-se dizer que tem pouca influência na vida que se desenhou dali em diante, a influência de Atenas é muito grande. A influência da cultura formada em Atenas é muito grande. Destaca-se a presença de Sócrates. Sua palavra confunde os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Ele ensina o ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando sementes generosas de solidariedade. Mas apesar do vasto progresso de Atenas, não consegue suportar a lição do mensageiro Jesus. Sócrates. Nem eu entendo minha letra. Sócrates é usado... Acusado. Obrigada. Acusado. Eu estou traduzindo. Obrigada. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. É condenado injustamente à morte por cicuta. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, ele abandona a terra em busca das bênçãos de Jesus. E ele deixa vários discípulos como Platão, embora este tenha misturado filosofia com paixões terrestres. Então ele coloca claramente para que a gente não dê tanto valor não é a melhor palavra, mas não importância para Platão,
porque ele não passou uma mensagem tão pura como Sócrates fez. Ele desvirtuou. Resumindo assim, o maior dos filósofos desse tempo, Sócrates, né? Ele aí o Manuel coloca como Sócrates um verdadeiro emissário de Jesus, que tinha a mensagem mais próxima da mensagem de Jesus. Só que e é interessante como é colocado, que ele faz uma oposição, né? No livro fala Esparta como a terra do totalitarismo, Atenas como a terra da liberdade. Só que assim, a imperfeição desse modelo, se você levar ao pé da letra, apesar de Atenas ser colocada como a terra da liberdade, não era aceita tanta liberdade quanto, por exemplo, você receber um Sócrates e tratá-lo adequadamente, e seguir os seus ensinamentos. Ele é acusado, na verdade, a liberdade de Sócrates era mais do que a liberdade que o mundo de Atenas concebia. Tanto que ele é condenado à morte. Na verdade, é a terra da liberdade, mas não tanta liberdade assim. E aí ele coloca que teve outros discípulos, né, no Platão e Aristóteles e outros discípulos que vieram depois, que tinham qualidade da sua filosofia, mas que a mensagem deles não era tão pura, tão próxima da de Jesus quanto a mensagem de Sócrates. E aí a gente vai então para o capítulo 11, Roma. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos da Itália primitiva, os auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma. Os etruscos, povo esforçado, operoso, inteligente, desgostosos pelas lutas com os gauleses, decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte se fixa na Roma do porvir, que até então nada mais era do que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, revoltaram-se diante da penosa situação de ditadura. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade. Então os patrícios não viram outra solução e vão buscá-los. A plebe concorda em retornar à cidade com condições quase restritamente aceitas. Inaugura-se então um período de belas conquistas dos direitos humanos. A família romana apresenta muito respeito às virtudes heróicas da mulher e a perfeita compreensão dos deveres do homem ante seus sucessores e antepassados. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. Em breve, porém, a família romana, cheia de belas tradições, foi dilacerada pelos gênios militares e espíritos guerreiros. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Mas a liberdade pessoal é respeitada e Roma não se mostra digna de numerosas dádivas recebidas, por deixar-se prender por espíritos agressivos e ambiciosos dos guerreiros. E assim, Roma assumia as mais pesadas responsabilidades e penosos débitos com a justiça divina. As forças do invisível, porém, não descansaram. A terra não podia perder sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. A lição do Salvador deveria agora prevalecer para os homens, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e estrelas maravilhosas. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações de luz e da humildade. Então, o cenário que eles observam até então foge um pouco do planejado e era o momento exato para que Jesus chegasse e conseguisse passar essa mensagem de humildade, de amor. E esse foi, então, o momento escolhido. Como é impressionante a evolução material de Roma. Se você pensar o Império que sai de pequenas cabanas, eles conseguiram evoluir
de uma forma muito, muito impressionante mesmo. E é interessante eles colocarem. Religiosamente, Roma é mais aquela linha da raça adâmica dos menos religiosos, né? Tanto que eles não têm uma religião espiritualizada. Eles são politeístas de ter muitos deuses. Inclusive, Emmanuel fala que é quase que tinha um deus para cada família. Cada família cultuava um deus particular, o que dava, somasse todos, talvez até centenas, milhares de deuses, né? Baseada na tradição da própria família e da sua relação com a natureza. E ele coloca que eles, pela capacidade deles construírem materialmente muita coisa, eles poderiam ter chegado muito mais se não contraísse seus débitos pela escravidão dos povos conquistados, né? Pelas conquistas e a escravidão. Só que Roma tinha uma contradição que a Grécia também tinha, que na verdade o Império Romano, a maioria das pessoas não trabalhava, né? Quem trabalhava, tanto no Império Romano, que também acontecia no Império Grego, eram os escravos. E como eram esses escravos? Quem era feito escravo no Império Romano? Eram aqueles que eram perdedores nas batalhas. Então eles precisavam expandir o território para conquistar novos escravos para trabalharem nas terras de Roma. Então, até pela forma como o trabalho era organizado no Império, acabou levando para que eles sobrevivessem a contrair esses débitos morais que os povos que se originaram na época de Roma, mas foram resolvidos séculos e séculos e séculos adiante. Porque os atenienses também foram escravizados, né? Sim. Roma escravizou. Escravizou, como a Palestina era, né, no Jerusalém, no tempo de Jesus, era uma terra romana que também foi conquistada e que também tinham escravos feitos ali nas terras do judaísmo. São todos escravos. Ainda que não fossem tratados com a crueldade que se tratou os escravos no Brasil e nas Américas, né? Se tratou os escravos nas Américas a partir dos portugueses e espanhóis, ainda assim eram escravos, eram pessoas que não tinham sua liberdade. Eram melhor tratados, mas não tinham a liberdade de escolher o que fizessem, o que queriam da vida. Uhum.